Desde ontem, autoridades pedem que a população evite o centro da cidade. Mas quem conseguiu chegar ao ponto onde os prédios caíram se surpreendeu com a extensão dos destroços. Além da Avenida 13 de Maio, a Almirante Barroso, entre a Rio Branco e a Senador Dantas, também foi fechada. Entre a Almirante Barroso e a Evaristo da Veiga, a Senador Dantas passou a funcionar em mão invertida. Até o meio da manhã, na Chile, poucos carros e ônibus. O ponto final, embaixo deste viaduto, que atende a passageiros da Zona Oeste, foi ocupado por carros da Defesa Civil e da Guarda Municipal. Pelo menos 40 linhas foram alteradas. Vi na televisão que ia ficar complicada e preferi vir de van. A orientação da prefeitura era usar o metrô, que voltou a funcionar normalmente às 5 da manhã. De acordo com o Metrô Rio, o número de passageiros não foi alterado. Mesmo assim, a viagem foi incômoda. Um cheiro forte lá dentro, com névoa, está fechada a saída ali da Avenida Chile. Olha, na estação da Uruguaiana já está dando para sentir o cheiro e tá com fumaça. Até a saída aqui pela Petrobras está fechada. Tá caótica a situação aqui, né? Na saída foi difícil não reparar a mudança na paisagem. Mesmo porque quem passou a pé pelo Largo da Carioca também teve o caminho alterado. A área próxima ao acidente foi interditada para as equipes de televisão. E a única opção era passar por dentro da Praça Estado da Guanabara. Os pedestres também foram impedidos de circular e entrar nos prédios da Avenida 13 de Maio. Acesso de Liliane ao trabalho, apesar do edifício também ter entrada pela Senador Dantas. Ninguém entra e ninguém sai. Márcia optou vir de ônibus e demorou 2 horas além do normal. O fluxo estava bem ruim no Brasil e chegando ali na Central o trânsito estava muito ruim também e na Avenida Passe já estava toda ruim. Com o fechamento da Almirante Barroso em frente a 13 de Maio, todo o trânsito foi desviado para cá, a rua Evaristo da Veiga. Nesse sentido, os carros vão parar na região da Cinelândia, onde os caminhões que retiram os entulhos dos prédios que desabaram entram e saem a todo momento. Aqui, a impressão que a gente tem é que o trânsito está um caos, apesar da Sete Rio afirmar que esse movimento é normal para um dia de semana. Mais à frente, em frente à Câmara dos Vereadores, esses caminhões estão posicionados, são os caminhões caçamba que retiram os escombros e assim que se libera uma determinada quantidade de escombros, eles atravessam a rua para recolher isso. Então a gente tem que travar o trânsito para que eles façam isso. O centro do Rio tem construções que datam do Brasil do Império. Outras centenárias dividem espaço com modernos arranha-céus. E tragédias provocadas pelo descaso, má conservação e falta de fiscalização infelizmente se repetem aqui. Na tarde de 25 de setembro de 2002, um prédio de 5 andares na rua 1º de Março desabou, matando 2 pessoas. No local funcionava um hotel. Na época, um laudo da prefeitura mostrou que uma obra no térreo comprometeu a estrutura do edifício. Em fevereiro de 2008, 2 pessoas morreram e 7 ficaram feridas numa explosão seguida de desabamento na Saara. No prédio funcionava uma oficina de bijuterias e um vazamento de gás provocou a explosão. 12 edifícios do Centro de Comércio Popular foram abalados pelo acidente. Em outubro do ano passado, uma explosão de gás destruiu o restaurante Filé Carioca, na Praça Tiradentes. A tragédia matou 4 pessoas e deixou 17 com ferimentos graves. 10 pessoas foram denunciadas como responsáveis pela explosão. Entre elas, os donos do restaurante, o síndico do prédio e servidores públicos que deveriam fiscalizar o local. O Clube de Engenharia criou uma comissão para investigar as causas do desabamento dos 3 prédios na Avenida 13 de Maio. Eu converso agora com o engenheiro Manuel Lapa, que dirige a comissão, e também com o vice-presidente do CREA, Luiz Antônio Consenza. Boa tarde. Boa tarde. Quais são os primeiros passos dessa comissão? Eliane, nós estamos procurando saber quais foram as causas do desabamento, né? Naturalmente, no primeiro momento, nós entendemos que a nossa obrigação é colaborar com as autoridades, com a Defesa Civil e também tranquilizar a população a respeito de diversos boatos que nós temos escutado, né, a respeito do assunto. Por exemplo, questões relacionadas a fundações, isso dificilmente, quase impossível que essa tenha sido a causa do acidente. Quer dizer, o fato de, historicamente, esses prédios estarem em áreas que antigamente eram charcos, né? Isso são coisas
que não levam a acidentes desse tipo. É impossível, nesse momento, praticamente impossível, que essa tenha sido uma causa. Então, a população pode ficar tranquila, porque não existe um problema de segurança dos prédios de uma maneira geral. Ok. E essa comissão deve gerar punições? Não, nós somos do Clube de Engenharia. O Clube de Engenharia é uma entidade de 130 anos, que congrega engenheiros, arquitetos, agrônomos, etc. E o que nós fazemos, normalmente, nesses casos, é dar um parecer independente para subsidiar, para auxiliar na discussão ou na tomada de decisões a respeito desses eventos, né? Nós, diretamente, não temos poder para levar punições. Okay. Vou voltar um pouquinho em relação às causas, né? Pela sua experiência, pelo que o senhor já viu das imagens, tem escutado das notícias, arrisca dizer qual pode ter sido a causa desse primeiro desabamento que levou aos outros dois? Dificilmente eu poderia dizer, nesse momento, sem que haja uma análise mais apurada dos fatos, qual é a causa da ocorrência desse evento. Eu posso falar a respeito da minha experiência pessoal. Eu sou um engenheiro estrutural e que trabalhei durante muitos anos, trabalho há muitos anos, e exatamente verificando casos desse tipo, analisando casos desse tipo. Minha experiência é que 90% desses casos, em prédios desse tipo, esse tipo de ocorrência existe por conta de obras, né? Quando pessoas que não têm experiência na matéria saem fazendo quebração e às vezes atingem um pilar, coisas desse tipo. Isso agora me leva até uma pergunta ao Consenza. Boa tarde. Fiscalização existe ou isso já é um sinal de que está falha, né? Fiscalização municipal. Não, é muito difícil, né? Pelo que os fiscais do CREA apuraram ontem à noite, acontecia nesse prédio 2 obras, uma no 3º e uma no 9º andar. E a obra acontecia à noite, né? E as 2 obras não tinham registro no CREA também. Além da licença que tem que ser tirada na prefeitura, o responsável pela obra, o técnico, o engenheiro responsável por essas obras, deviam ter registrado essa obra no CREA, e nenhuma delas tinha registro. Nesse prédio que tombou de 20 andares, a última obra que teve registrado no CREA data de 2008. Quer dizer, era uma obra, para o CREA, uma obra irregular. Isso prejudica até a gente saber quem era o profissional, porque essa obra pode ser de um profissional, um engenheiro, por exemplo, que não registrou a obra, mas pode ser de um leigo também que estava fazendo essa obra. Agora, cabe tentar identificar com o síndico quem é que estava fazendo essa obra para poder, se for profissional, convocar na Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes do CREA.